Olá! Que bom ter você aqui novamente no AlphaCast Business. E cada vez mais estamos caprichando para trazer pessoas interessantes para poder trazer informações do nosso universo muito bacana, que é o universo do mercado em consórcio. E hoje nós temos aqui um cara que é fantástico. Ele é um cara que fundador da Grup. A Grup é um consórcio digital que vem fazendo uma revolução no mercado de consórcio. Isso aí pode ser editado depois, tá? Uma revolução no mercado de consórcio, e ele tem trazendo também aí no mercado de planejamento financeiro, um educador financeiro aí acima da média para poder agregar na vida daquelas pessoas que já estão em volta dele ali, que não são poucos, e alguns outros que ele está desenvolvendo um trabalho muito grande, até porque o homem agora está posicionado no mercado digital, hein? Tá no âmbito digital aí fazendo toda uma diferença aí, tenho acompanhado, tenho visto os conteúdos, para mim está super validado, e esse cara é um grande amigo também, né? Diretor de um consórcio que existe há muitos anos no mercado. Então, ou seja, o currículo dele não é pouco. Então, assim, é importante que vocês, para conhecer um pouco melhor esse cara agora, nessas informações, nesse vídeo, nesse episódio que nós estamos aqui desenvolvendo, é importante que você se inscreva já no nosso canal, no AlphaCast Business, siga a gente lá no Instagram, AlphaCast Business, né, que a gente cada semana, no máximo a cada 15 dias, temos trazido pessoas muito relevantes nos assuntos que estamos desbravando aqui a cada momento, e é muito importante que você não perca, tá? A nossa intenção nesse programa é que vocês cada vez se sintam cheios de informação, informações diversificadas de pessoas diferentes vivenciando o mesmo mercado, que é o mercado de consórcio. Beleza? Vamos lá. E não se esqueça de liberar o sininho aí das notificações para que vocês sejam sempre em alerta aí para poder receber essas informações. Estou falando nada mais nada menos de Fernando Lamonier. Que honra. Meu amigo. Muito obrigado, viu? Que isso, cara. Tô impressionado. Queria começar falando aqui com a estrutura que você tem, com o André aí, o nível de refinamento que você está trazendo pra gente. Não só no sistema de consórcios, né? Que você tem outros entrevistados aí que eu tava vendo que, poxa, você rompeu a barreira aqui do consórcio, está tratando de comunicação de forma geral. Parabéns, é uma honra para mim estar aqui. Obrigado, Fernandão. Eu tenho certeza que já existe pessoas, você deve estar com a sua audiência aí também, o pessoal vai ficar interessado em saber um pouco mais sobre o Fernando. Dúvida. E eu tô aqui para desbravar, tá? Bora, hoje tô eu vou aqui tirar para isso. Hoje eu vou tirar um pouquinho do seu conteúdo aí, que eu sei que não é pouco. Vamos junto. Fernandão, cara, vamos aproveitar, já vamos direto ao assunto aí, que eu tô muito curioso, cara. Esse negócio de consórcio digital aí, cara, que é assim, eu sou do mercado já há alguns anos, né? O mercado de consórcio foi desenvolvido para fazer aquele trabalho de lá atrás, de porta a porta, gerar equipe de venda, gerar liderança, crescer, seguindo esses processos, e hoje estamos numa era digital onde você já foi lá, já fundou um consórcio digital, e eu quero entender, porque tem muita gente que ainda tem resistência disso, né? Entendo. Embora eu seja uma pessoa aberta, né? Eu sou muito curioso e eu não quero ficar de fora. Lógico. Eu quero aprender aqui. Eu estou aproveitando para aprender, porque é muito importante esse conteúdo para as pessoas, inclusive, que não acreditam tanto nesse mercado, né? Que dessa forma de atuação, que é o mercado digital, né? E nada melhor que o Fernando para poder passar e desbravar um pouquinho dessa informação. Cara, genial, Cleiton. Assim, acho que para contar um pouco, né, do que a gente está fazendo na Grup, eu vou dar um passo atrás, vou falar um pouco de como que eu comecei, né, no mercado de consórcio, que é basicamente o que me traz as hipóteses que eu quero validar, né? Então, assim, quais são as dores que eu vi lá atrás que a gente está tentando resolver agora? Eu sou, todo mundo deve ter reparado, sou de Belo Horizonte, então eu sou sotaque mineiro, comedor de queijo, tomador de cachaça, graças a Deus. Mas, não vai falar que você torce pro Galo. Torcedor do Galo. Ah, pessoal, não. Aí começou a ficar estranho o negócio. Se tiver muito tricolor do Rio aí, e os tricolor de São Paulo também sofreram com a gente nos últimos dias aí, então um abraço pra Vai todos. o recado aí, galera, tricolor. Mas eu basicamente nasci no consórcio, né? Isso vem de família. Certamente. Meu pai, ele tem... Recentemente eu falei com ele, você já tem 40 anos de consórcio? 40 não, tem 50 anos de consórcio. Eu falei, caramba, 50 anos de consórcio. Aliás, só um minutinho. O pai dele, para quem não sabe, é o fundador do consórcio Multimarcas, até porque o homem aí é brabo no mercado de consórcio, tem uma história muito fantástica,
com uma grande autoridade. Vai um forte abraço aí, doutor Fabiano. Você é uma pessoa muito querida e muito respeitada no mercado de consórcio, hein? É isso, é Só, isso. só o alôzinho para registrar, né? E que construiu, acho que isso é muito legal você trazer, porque ele, bom, como ele gosta de falar, né? Ele é caipira, né? Veio da roça. Veio de baixo. Veio de baixo, até os 16 anos semi-analfabeto, assim, tratava da família, ele é o irmão mais velho, então acabava tendo aquela, era como se fosse um pai, né, para os irmãos mais jovens. Vem para a capital, morou no Rio de Janeiro um tempo, depois vem para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte começa numa empresa e aí vai subindo, né? Vai galgando desde vendedor. Que é a história de basicamente todos os representantes hoje dos consórcios. A sua história provavelmente é muito parecida com isso. Até o momento que ele chega e que eu acho que é um momento chave, né? Dessa mudança nossa familiar, que ele compra a empresa do patrão, né? Então era uma empresa que chamava Cobras em Belo Horizonte, que tinha uma construtora e um consórcio. E ele queria fechar o consórcio. E ele falou, não, mas se você fechar o consórcio, eu fico desempregado. Aí fica ruim pro meu lado, né? Ele falou, não, então eu vou comprar o consórcio. Só que o patrão dele, meio que numa arrogância, né? Assim, olhando de cima embaixo. Esse cara do interior tá querendo comprar a minha empresa. Quem ele pensa que é, né? Que ousadia O cara é meu funcionário, pô, olhando sempre para baixo, né? Sempre para baixo, sempre para baixo. Resumo de história, ele consegue comprar, era uma empresa ali de 2, 3 mil clientes ativos, de 30 funcionários, nada demais. E ele compra sem dinheiro e aí transforma a Multimarcas no que é hoje, né? Uma das principais empresas que a gente tem hoje no mercado de consórcio. A Multimarcas hoje tem 46 anos, então. Eu tenho 5 anos de Multimarcas. Eu trabalhei, sou formado em administração pelo FMG, trabalhei com consultoria a minha vida inteira, fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Então, tentei me capacitar para estar na posição que eu estou hoje, tentando até empreender, né? Trazer outras coisas. Então, tem 5 anos que eu estou no mercado de consórcio. Nesses 5 anos, e aí a Multimarcas, obviamente, é muito mais evoluída, com uma estrutura maior, mas ainda com muitas dores, né? E dores principalmente de tecnologia, que é onde hoje eu atuo um pouco mais forte na Multimarcas, em tentar destravar alguns processos que, cara, historicamente, e aí eu não falo na Multimarcas, eu posso falar de praticamente todas as administradoras, a gente é muito burocrático, a gente é muito lento, e isso sempre me afetou. Porque tanto nos Estados Unidos, como consultor aqui, que eu morava em São Paulo, você via as empresas muito mais ágeis, muito mais velozes, e o mercado de consórcio, essa é uma crítica pessoal que eu faço, a gente é ainda muito conservador. A gente ainda muito, cara, mas e aí? O consórcio desde os anos 60, ele é vendido da mesma forma, não tem uma tratativa diferente. Isso quando eu cheguei, 2019, pré-pandemia. Quando eu chego e eu vejo a estrutura da Multimarcas, a principal conversa que eu tinha lá era, cara, eu preciso capacitar melhor o time da Multimarcas, então eu trouxe todos os executivos que hoje tocam o dia a dia da Multimarcas e investi pesado em tecnologia. Mas ainda tinha algumas dores a serem resolvidas que eram dores do processo comercial. E aí, como é que eu chego nos clientes? Porque nunca me desceu tão bem o representante... cara, vou botar ali um anúncio no LX, botar um anúncio no Marketplace, mas você vai falar péssimo, né? Poxa, você vai falar de tráfego pago com ele, o cara não entende. Você vai falar de anúncio com ele, o cara não entende. E se entende, ele não quer investir. Ele vai botar R$500 ali só para ter uns leads e tal. Cara, não me parece a maneira correta de fazer. Por muito tempo, eu tentei convencer as pessoas disso. Falar, cara, existe um mundo lá fora, que a gente no mercado de consórcio, eu acho que a gente é muito que você não conhece. Exato. Vamos tentar transpor um pouco disso e conversar. E esse é um problema nosso. Eu acho que você tem uma responsabilidade muito grande, Cleiton, aqui, de abrir a sua casa para trazer gente de várias administradoras, seja da administradora, de representante, seja do comercial, do administrativo, porque você está viabilizando o mercado conversar. Sim. Esse mercado, Cleiton, não conversa, cara. Sim, a verdade. gente, diretor com diretor, a gente não senta para tomar um café e sabe, pô, me conta lá as suas dores que eu te conto as minhas, a gente vai resolver. Isso é muito importante. O que eu tento fazer, e aí os mineiros aqui que me perdoem, mas eu posso falar porque eu sou, a gente é bom de prosa e é ruim de conversa. Então você chama um mineiro para tomar um cafezinho, comer um pedaço de queijo, um pão de queijo, vai ser a melhor conversa da sua vida. Mas se você conversa, se você mantém um diálogo para falar, cara, me conta, o que você está sofrendo? Qual que é o seu problema? Como é que eu posso te ajudar? Ele te olha de cima e embaixo, desconfiado, e ele fala, esse cara quer tirar alguma coisa de mim. É o mineiro. É o mineiro. Desconfiado. Só que, pô, o mercado não é assim, vamos conversar. Então, assim, de novo, parabéns. Obrigado, acho que essa atitude aqui de você estar abrindo é muito importante, porque as dores são muito parecidas. Voltando, e aí respondendo finalmente sua pergunta, o que a gente tenta fazer na Group é
como que eu desbravo novos nichos que eventualmente não eram ali atendidos pelo representante comum, sem deixar o meu representante comum desassistido. Tem um termo para isso, inclusive eu dei uma aula recentemente numa faculdade em Belo Horizonte, chamada IBMEC, que são organizações ambidestras, que é o seguinte: eu tenho que atender o meu representante comercial porque ele é a minha vaca leiteira. É ele que bota dinheiro no bolso da administradora, é ele que faz a coisa acontecer. Então, cara, vamos atender melhor, ter produto melhor, ter comissão melhor, vamos ter estrutura melhor para esse cara. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso pensar lá na frente. Porque, honestamente, eu não acho que daqui 20, 30, 40 anos o consórcio vai ser a mesma coisa que é hoje. E eu quero estar na vanguarda disso. Ah, com certeza, com certeza. Aliás, o que você está fazendo, eu já tenho observado, a gente já vê, né, que já acontece, tem pessoas que já estão vendendo bem, nos encontros que nós Sim. temos, às vezes, a cada ano. No CONAC até teve uma pessoa, de uma administradora, que foi reconhecida por um grande faturamento, com boa qualidade, através do consórcio digital. É isso. Eu acho que você está desbravando algo que já existe e, assim, existe também uma grande uma resistência, né? Mas você está aí na sua experiência, você está novo, você está com a cabeça boa, você se preparou para isso e não deixou a vaca leiteira parada, morrer. Não, eu acho que se ela morrer, eu morro também. Se ela morrer, então, exatamente. Assim, pelo amor de Deus. A diversificação, com tudo isso, eu percebo que a pessoa que tem um único negócio e o único jeito de fazer, ela tem que se abrir para o novo. Né? Que nem quando você cita aí a parte de anúncios, a captação de cliente, eu acho que eu já vejo e observo muito disso acontecer. E o resultado disso, quando você prospecta mal, você tem uma venda com má qualidade também. Esse é o famoso pau que nasce torto nunca se endireita. Exato. Se você começou errado, é muito difícil daquele cliente ter entendido o consórcio como ele é e fidelizar com você, que é o que a gente mais quer no sistema de consórcio. Eu quero pegar uma parte, desculpa te interromper, mas a gente está num momento de consórcio incrível. E isso a gente tem que dizer, a gente tem essa responsabilidade. Eu quero citar uma coisa que aconteceu, provavelmente muitos acompanharam. A XP, que é uma das maiores corretoras, bancos, são monstruosos hoje no Brasil inteiro, ele tem um evento que chama Expert, que é um evento que começou interno e agora você paga um ingresso caríssimo para você participar, é sempre em São Paulo uma vez ao ano. Pela primeira vez na história da Expert, que é o maior evento do mercado financeiro da América Latina, tinha um stand de consórcio da XP ali dentro. A mesma XP, junto com grandes outras instituições financeiras que sempre falaram mal de consórcio, que sempre, não, o consórcio não é o produto tem que ser um investimento e tal, e que misturavam conceitos e que confundiam. Agora você vai lá, tem mais ou menos um mês, tinha um stand de consórcio de uma parceria que a XP fez com uma administradora de consórcio. Isso é muito louco, porque há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, quando você falava isso, cara, você era tratado de forma... Você era o patinho feio. Com certeza. Agora, a XP está ensinando todos os assessores de investimento a vender consórcio. Se tem gente nova vendendo, vai ter gente nova comprando. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça, e que eu tento falar isso dentro de multimarcas, mas principalmente dentro de grupo. A gente... Podemos vender pro consorciado típico, aquele cara classe C, classe D, é o brasileiro real, é o lutador, podemos. Mas dá para vender para empresário, dá para vender para empresa, dá para vender para quem tem dinheiro. Cara, claro que dá. E a XP tá vendo isso. Tá provado, né? Então, será que não dá nesse conceito de organizações ambidestras? Não, eu vou ter a representação que está no interior de um estado um pouco mais humilde e que vai vender as cotinhas ali de 30, 40, 50 mil, vai vender muita cota e tal. Pô, legal. Não vai perder a oportunidade. Não vamos perder. Agora, dá para pensar em um investidor que vai levantar 2, 3, 4, 5, 10 milhões, vai fazer uma operação grande. Cara, dá. O consórcio é muito democrático, o consórcio está na moda e cada vez mais nos círculos aqui da Faria Lima, do Leblon e da Savassi lá em BH. Com certeza. O que você está falando aí é super validado, quando eu tenho acompanhado. Aliás, tem escritórios da XP que já nos procuraram para poder implantar o consórcio, porque eles têm o consórcio deles, mas também eles abrem também para poder ter liberdade para poder fazer. Tal como a Pactual também começaram aí nos procurar. Nós já vendemos através de alguma das corretoras, né?
que trabalham nessa parte de São investimento. os assessores de investimento, né? E aí, por aí a gente vê, né? Você vê, muitas das vezes o vendedor de consórcio está buscando um cliente na OLX e tem um cara desse que tem um cliente altamente qualificado comprador de consórcio. Dá uma discrepância muito grande. E claro, esse cara que está buscando o cliente que não quer investir, eu acho que, obviamente, você deve estar fazendo esse trabalho continuamente para poder abrir a mente dessas pessoas, para poder buscar o cliente de uma forma mais coerente e mais qualificada. É isso. Que foi o que eu vivenciei, né? Que eu sou da época do PAP, que eu tinha que buscar o cliente no tete a tete, no porta a porta. Então, esse comércio aqui, evidentemente que se essa pessoa tem uma empresa, essa empresa aqui está um tempo de mercado, esse cara é um trabalhador, ele tem uma rentabilidade, ele troca de carro, ele precisa comprar o imóvel dele, às vezes, ou ele quer comprar a própria sede da empresa. Então, ou seja, o lead já estava ali. Passado o tempo, veio a história do lead de consórcio. Eu vivenciei esse momento, principalmente na época que eu trabalhei num banco e o banco fazia a mídia televisiva. Legal. Então chegava, o lead é oriundo dessa mídia televisiva, um cliente qualificado querendo comprar um consórcio. Então eu passei a acreditar no lead qualificado por conta disso, porque até então eu tinha uma cultura de porta a porta. Então ali para mim foi um desbloqueio. E esse desbloqueio foi tão legal para mim, porque quando você vê como é cultura, né? Então eu acreditava piamente que tinha resultados no porta a porta, na área externa, e vamos lá. Quando eu passei para o banco, todo mundo trabalhava só mais interno e pouco externo, só quando um cliente realmente pedia para poder ter um atendimento pessoal. Então, ou seja, existem pessoas que trabalham com o mesmo mercado fazendo diferente. É isso aí. Cara, aquilo ali ficou... Eu sou da época também, além do porta a porta, pegar páginas amarelas e começar a folhear. É isso aí. Né? Então você vai ali, você pega um nome, um telefone, liga e começa lá. Não. Aí depois de esquentar vários nãos, você vai tentar ficar um pouco mais quente para poder driblar ali e ter um agendamento com alguma pessoa. E esse eu acho que uma situação muito importante, talvez falando principalmente por representante, né? Você vai ter que achar seu nicho, assim, e não tem juízo de valor, porque às vezes vai ter alguém que ainda faz porta a porta. Tem operações na Multimarcas, por exemplo, que ainda fazem panfletagem, cara. Sim. E tudo bem. E tá dando certo. Tá dando certo, segue. Não tem esse agora tudo digital, não. Acha o nicho de cliente que você tem. Só que existem algumas formas de você divulgar seu produto que elas não são eficientes, elas não são assertivas em comunicar o que é o produto. Então, você vai estar divulgando uma coisa que vai ser muito mais próxima de um financiamento ou até do bem específico. Cara, é muito difícil alguém fazer isso acontecer. E aí, eu deixo uma provocação para todo mundo, eu faço isso dentro quando eu converso com o representante. É muito normal ter sempre a pergunta, pô, e aí, quanto é que você está produzindo? Quantas vendas você tem? Quantas cotas vendidas e tal? Pô, isso é muito lindo. O que eu gosto de fazer, e aí é em tom provocativo mesmo, mas é pro cara se ligar. Quantas cotas canceladas você tem? Porque isso aqui ele tem que ser igualmente importante. E veja, o consórcio é um produto de longo prazo. É natural que tenha cancelamento, porque o cara pode perder o emprego, vem uma crise econômica, vem uma pandemia. Cara, acontece. N coisa pode acontecer. Só que a gente tem que lutar contra isso. A gente não pode aceitar a coisa como ela é. O mercado de consórcio hoje, todas as administradoras reunidas, todas, ele tem 10 milhões de cotas ativas. A gente vai chegar agora em 11 milhões, mas o dado oficial do Banco Central são aproximadamente 10 milhões. Isso é um dado lindo, tá? Quando você compara com o mercado de bolsa de valores, por exemplo, a gente tem 3 a 4 milhões de CPFs na bolsa de valores. São 10 milhões de consorciados. Só que o lado da moeda que a gente não conta e que eu acho que a gente tem que contar, a gente tem que botar o dedo nessa ferida, é que são 10 milhões de cancelados. Vamos lutar contra isso. Tudo bem, tá feito. É um projeto de longo prazo, não tem problema. Mas pergunta para os representantes quando vierem aqui e fala, cara, mas e aí, como é que você lida com os seus cancelados? Tem muito, tem pouco? Porque aquele cara que vende muito, mas ele fideliza, ele contempla, ele entrega, esse cara tem que ser valorizado mais do que o que só vende, cancela. Esse cara tá atrapalhando o nosso mercado. Exatamente, eu concordo plenamente com a sua fala e assim, levando em consideração, existe um tripé, né? No meu ponto de vista, né? Eu acho que o profissional de consórcio ele tem que se atentar a um tripé muito importante. A venda é importante, tal como não ter problema através de uma venda também é importante. E um outro ponto muito importante é a performance da carteira. Para mim, esse tripé
é o que vale, né? Porque tem muita gente que vende muito e não confirma nada. É isso. Tem muita gente que vende muito e só tem problema aumentando o passivo. Então, ou seja, então não é... E nós que somos administradora, a gente tem toda uma preocupação. Além de vender, nós temos a obrigatoriedade de ter a manutenção da nossa carteira. É isso. Nós temos que pagar para quem vendeu e depois temos que continuar. Mas se o vendedor se atentar a ter essa visão, ele vai muito mais longe, porque do que aqueles lá que vendem, cancela, vende de novo, não tem prova social, não tem cliente que possa indicar para um outro cliente, e ou seja, é um trabalho que já vem ruído, né? Eu tive aqui semana passada e alguns meses um pessoal que trabalha com uma outra administradora, também muito grande no mercado, muito destacada por sinal, e eles têm lá um trabalho excepcional. O pessoal que vende em torno de uma representação, só para você ter ideia, uma vendia 500 milhões mês, representação de consórcio, né? E a outra 176 milhões. E aí a gente começa a desbravar a informação e tudo mais. Essa de 500 milhões, que tem um número muito mais expressivo, e vende uma representação, vende muito mais que algumas administradoras que existem no mercado. Não tem dúvida. Qual que é a inadimplência desse pessoal? Ele falou aqui, tá? Tem gravação deles aí e tudo mais. E vocês podem buscar informação para saber se é verdade ou se é mentira. Eles são destacados dentro da Porto Seguro. Lá é 500 milhões com adimplência melhor que a Porto Seguro. Que legal. Então, ou seja, é o maior produtor com adimplência maior dentro dessa administradora. E isso é muito, e concordando e agregando, isso é muito legal e foi o que me levou, Cleiton, a me expor publicamente em rede social, que você falou, né, das minhas redes. Eu tenho uma tese que é assim, se os bons desse mercado não falarem, os maus vão tomar conta. Então, como eu acho que eu sou um cara que, cara, eu quero fazer diferente. Eu quero um mercado que fideliza mais, que contempla mais, que entrega mais e, obviamente, que vende mais. Deixa eu me expor e deixa eu falar isso publicamente, deixa eu explicar o que é o consórcio. Porque senão, você vai ser tomado por um monte de vendedor que está ali postando tabela, divulgando o OLX, dando garantia de contemplação, sujando o nome de todo um mercado que não tem nada a ver com isso, mas a gente está nesse meio. Então, você fazer esse trabalho, tem vários outros. Essa leva de influenciadores, que hoje tem vários de consórcios que fazem isso, é uma galera muito recente, é uma galera da pandemia de 5 anos para cá, começaram a fazer esse trabalho. Sim. Só que durante os últimos... Porque o Instagram tá aí desde 2010, 2012, não me lembro exatamente. A gente ficou 10 anos sem ninguém se expor. Então, foi esses influenciadores, são esses donos de administradora que agora estão cada vez mais saindo e se expondo e colocando, opa, peraí, consórcio é isso, consórcio não é isso, mas eu vou defender meu produto porque isso aqui é importante para o Brasil, é importante para mim, é importante para o meu cliente. Até porque existe uma grande parcela de contentamento de pessoas que realizam os seus sonhos através do consórcio. E tem que ser falado. Né? A prova social que você falou. É a prova social. Todos os bancos hoje comercializam consórcio. Essas corretoras de investimento hoje vendendo consórcio, imobiliárias vendendo consórcio, ou seja, o consórcio está na moda. E aí, claro que existem os oportunistas que aproveitam essa boa onda para poder fazer besteira, e nós somos aqui, inclusive, para poder educar. É isso. Para poder trazer informação para que cada vez menos o consumidor seja enganado. É ou não é? Se a gente está aqui se expondo é porque a gente acredita no mercado, exatamente. Né? E eu sou da era do consórcio raiz, né? Eu sou da era do consórcio raiz. Então, ou seja, isso daqui é consórcio. O que passou disso daqui é improcedência. Né? Não existe. Então a gente tem aí todo esse cuidado e a gente realmente abriu esse canal aí para poder fazer e trazer pessoas também que venham reafirmar essa fala, porque se o consórcio já existe há 60 anos, a gente tem no nosso legado colocar pelo menos aí mais 60 anos pela frente. É isso. E essa máquina vai continuar rodando, favorecendo e atingindo muitos brasileiros, até porque o consórcio já existe até internacional, né? Exatamente. Países latinos aqui, eu sou casado com uma colombiana, né? Então eu faço parte desses núcleos internacionais aqui, eu estou sempre em contato com o pessoal lá de fora também, para aprender, né, o que eles estão fazendo, a gente fazer esse intercâmbio. Eu quero deixar só mais uma situação. Você falou dos próximos 46 anos. Cara, isso é tão verdade. Eu tenho 32.
A Multimarcas tem 46. Na minha placa, na minha sala, tem uma placa atrás de mim, quando eu entro em videoconferência, ela aparece, que é rumo ao centenário. Então, isso daqui é uma filosofia de trabalho que eu tenho na Multimarcas e que eu acho que todos nós, administradoras, representantes, a gente tem que ter. A gente não precisa pensar que no próximo trimestre, no próximo ano, eu vou dobrar de produção, dobrar de lucro. Cara, a gente está aqui para um trabalho que é para o centenário das nossas empresas, né? Então, ele é de longo prazo. Eu não preciso rampar o meu número de dobrar, de triplicar de produção, de lucro, seja lá do que for, mas eu preciso estar cada vez mais preparado para o consórcio do futuro. E o consórcio do futuro é que aí é onde são as minhas teses de grupo, mas não é a grupo, não fui eu que estou inventando isso. Existe principalmente, aí de novo, né, ainda falando de pandemia, existem administradoras que nasceram ali por volta de 2018 até 2020, 2021, que estão focando no digital e que são administradoras, porque a Grupo não é uma administradora, ela é uma representação digital, que são administradoras focadas no digital, que ainda não tem a gente não tem um Nubank dos consórcios, né? Aquela empresa que estourou e que hoje duela com os principais, mas que estão começando, que estão testando, que estão aprendendo, que estão queimando muito dinheiro também, é verdade, mas que está acontecendo. Então, a minha grande tese, e aí eu deixo de provocação para todo mundo, vocês podem concordar ou não, tá, de mim, mas eu acho que vai mudar. O consórcio tem mudado muito da parte regulatória, você tem acompanhado isso nos últimos anos. Cada ano é uma resolução nova que a gente tem que acompanhar, adaptar, isso é caro, isso é difícil, não é fácil. Mas, principalmente, a questão de regulação e a questão de cliente, elas vão obrigar as administradoras a mudar. Vai ter administradora, como já tem, indo para um modelo 100% digital, beleza? É justo, é um nicho. E vai ter administradora, que eu acho que é a maioria, que vai tentar digitalizar os seus processos. É um pouco do conceito que a gente estava conversando anteriormente de organizações ambidestras, né? Enquanto você cuida da sua vaca leiteira, a gente que é mineiro, a gente, né, acorda de manhã, ordenha a vaca, faz o nosso queijo, iogurte. Não passar fome, a gente não passa, a gente come bem. A vaca tá lá. A vaca tá lá, sendo ordenhada e dando leite nosso todo dia. A gente tem que cuidar da nossa vaquinha. Só que, ao mesmo tempo, olha para frente. Organizações ambidestras é isso, é ordenhar a vaca, mas é olhar para frente, porque eu acho que daqui 20, 30, 40 anos, ou no nosso centenário, o consórcio não vai ser o mesmo que é hoje, e a gente pode estar na dianteira desse processo, a gente pode assumir Somos responsáveis por isso. A gente pode ser responsável Somos por responsáveis mudar esse mercado. E quando você fala, vamos falar um pouquinho agora novamente aqui da Grupo, que é um assunto que vale a pena desbravar um pouco mais. Quando você vai buscar um cliente, um lead, algo nesse sentido, qual que é a estratégia? Até para as pessoas terem uma noção que antes você havia comentado alguma coisa fora aqui do nosso ambiente aqui do estúdio, que perder oportunidade você não perde. Você está tendo a oportunidade de furar uma bolha, desenvolver uma linha de pensamento e cultura em paralelo, mas sem perder a vaca leiteira. E para buscar esse cliente que é que faz, às vezes, uma autocompra, né? Porque há anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, autocompra, esquece, é loucura, você tá maluco, e já existe esses caras, já existe você. Né? E para achar, qual que seria o caminho para poder encontrar esse cliente? Deixa eu comentar um pouco sobre isso, eu queria só dar um passo atrás. Eu sou daqueles que eu sou cliente das minhas administradoras concorrentes, tá? Então, quando as primeiras administradoras começaram a lançar o autocompra ou um modelo mais digital, que eu não precisava ir na loja do cara, eu comprei, eu sou cliente de consórcio, inclusive eu pago meu boleto consórcio em dia, que eu tô pagando, alguns já estão contemplados, outros não, então... Para viver uma experiência, né? Exatamente, para eu conhecer o que o cara tá fazendo, para eu entender a tese do cara, isso para mim é muito importante. Como é que a Grupo se organiza hoje? A gente tem 3 verticais principais. Primeira são parcerias, aí é um modelo talvez mais tradicional, tá? Só que eu não posso, não quero e nem vou concorrer com o meu representante, com a minha vaca leiteira. Deixa o cara lá. Então, senão dá conflito, né? E eu não quero esse conflito para mim porque eu sou o diretor da Multimarcas também. Mas... como a Multimarcas ela gosta muito do representante, que é o especialista, que é o cara que vai montar uma loja e vai vender só o produto de consórcio, esse é o modelo Multimarcas Vaca Leiteira. O modelo Grupo deixa eu pegar um cara que é o que você está falando, é o assessor de investimento da XP ou do BTG, é o corretor de seguro, é o corretor de imóvel, é o cara que vende maquinário, concessionário. Deixa eu pegar esse cara e aí eu coloco um recurso meu para treinar, para dar assistência e vamos vender essa cota de consórcio. De novo, essa aqui é um modelo um pouco mais tradicional, não tem nada muito novo. Mas, com a diferença que todos esses parceiros não são especialistas em consórcio, porque o especialista é o meu representante. Sim.
O modelo 2 é o que você chama de autocompra, tem gente que chama de e-commerce também, que é a venda 100% digital, que é você chegar dentro do site da empresa e não, eu quero simular, eu quero fazer, eu vou e compro. Qual é o problema disso? Que ninguém tem essa resposta, a gente também não tem. Hoje, o autocompra, ele é mais um gerador de lead para o meu terceiro vertical que eu vou comentar agora, do que uma compra que o cara entra naquele fluxo e ele faz a compra. A gente tem várias teses. Talvez o cara não entende, o cara tem medo, porque eu uso a marca Group, obviamente incubada pela Multimarcas, que é a grande administradora, mas o meu go-to-market é Group. Então o cara às vezes não conhece, não é uma marca que está tão exposta como a Multimarcas, a gente patrocina futebol, tudo isso. Às vezes o fluxo de compra não está o melhor possível, às vezes a oferta do produto não está a melhor possível, então a gente vai tudo é teste. Faz um teste AB, bota um produto dessa forma, bota uma cor dessa forma, anuncia em uma plataforma, anuncia em outra e vê o que para de pé. Só que isso não sustenta a Group hoje, tá? Então isso aqui é mais uma queima de caixa para a gente aprender a fazer, melhorar e daqui a pouco, eventualmente, isso vender. E naturalmente, ao meu ponto de vista, deve gerar um lead qualificado de consórcio. Cara, ele gera e é muito louco porque, assim, lá na Group são 5 passos para você fazer a compra digital. Então, você preenche 5 etapas e você chega no final, ele gera ou Pix para você pagar ou cartão de crédito. A grande maioria chega no final e ele não converte. Aí você começa a falar, caramba, mas eu tenho CPF, nome completo, renda, documento, eu tenho tudo. Ele só não converteu. Aí o que a gente faz? A gente tira ele daqui e manda para a terceira vertical, que é o Inside Sales, é o vendedor interno. É o closer. Exatamente. Eu não tenho o cara que se ligar lá na Group e falar, ó, eu fecho com vocês, mas só se você vier aqui 2 horas de distância, pô, eu não vou. Eu aceito perder. Só que eu aceito perder porque eu vou ganhar, o representante vai. O representante vai mandar o vendedor. Eu na Group, eu tenho o meu nicho, eu não posso querer atacar tudo. Eu tenho o meu perfil, minha persona de cliente que eu vou atacar e esse eu vou ganhar. O resto, a minha vaca leiteira atende. Então esse cara, se ele quiser vir a Group, por exemplo, eu vou receber, eu não vou fechar a porta na cara do cara. Mas eu não tenho nenhuma estrutura para receber ele. Muitas representações, você sabe disso, vai ter lá as baias de atendimento, serve um café, você tem uma estrutura. É uma loja, né? Uma loja bonita. Eu não tenho isso. O meu é um prédio comercial, numa sala simples, uma cara de startup. É isso que a gente é. Só que se o cara quiser vender para isso, beleza. Eu só não vou gastar esse dinheiro para vender. O meu Inside Sales, então, o objetivo dele é, você vai sentar numa mesa, você já vai ter, a gente tem um SDR, né, um pré-vendas, que pega os leads gerados, já dá uma esquentada no cara, porque tem cara que é muito doido, né? Sim, o cara quer, sim. eu vi que vocês anunciaram aí uma camisa do Galo. Não, pô, não tô vendendo camisa do Galo, não sou isso. Você é consórcio, você sabe mais ou menos isso, ele faz um primeiro dá uma filtro. qualificadinha. Qualificou, ele já manda na agenda do vendedor, o vendedor chega para trabalhar, a agenda dele das 8 até às 6, tá lotada. São gaps de meia hora que a gente dá. Então 8, 8 e meia, 1, 8 e meia, 9 horas. E aí o objetivo dele é vender isso daí. Então são essas 3, parcerias, autocompra, e-commerce e o Inside Sales. O que a gente aposta muito pro futuro é o autocompra. É uma aposta. A gente está aprendendo, a gente não sabe, o mercado não sabe fazer. Agora, já tem administradoras que estão fazendo e que tem 15, 20 mil clientes ativos. Se é muito, se é pouco, perto, sei lá, de uma Honda, de um Bradesco, tem mais de 1 milhão, cara, mas é um começo de projeto. Alguém está apostando e esses caras vão estar na dianteira desse mercado. Estão testando, validando, né? Certamente já tem uma galera fazendo, né? Então tá tendo um barulho favorável. É isso aí. É uma oportunidade muito boa para ser explorada. E você está no caminho, né? Tomara. Aí o tempo vai dizer. Eu volto aqui com resultados para mostrar. E quando você fala de vaca leiteira, que eu achei interessante essa tua fala aí, é muito importante que a pessoa crie as suas próprias estratégias também, a não depender de uma única estratégia. Exato. A gente não pode ser refém, Cleiton. Não pode ser refém. Porque o mercado muda e é de uma hora para outra você sai do mercado. Então, se você não está atento, se você não está vendo o que está acontecendo, se você não está acompanhando, cara, peraí, a XP falava mal do sistema, agora ela vende o sistema, caramba, o que está acontecendo? Se você não acompanha as resoluções que o Banco Central solta todo ano, tem coisa nova e coisa grande que afeta a venda. Não é coisa do administrativo, não, é coisa que afeta a venda. Só que a gente, por definição, o ser humano é preguiçoso.
a gente quer poupar energia, né? Isso talvez dos nossos antigos, que a gente não tinha previsibilidade de comida, que a gente tinha que comer o máximo de comida e hibernar, né? Cara, não vamos ser assim. Vamos estudar, vamos ir pra frente, vamos ver o que tá acontecendo, porque a gente tem uma oportunidade. Eu gosto de tratar como oportunidade, é um desafio, o mercado tem mudado há 20, 25 anos, talvez nem você estava no mercado ainda nessa época. Existiam mais ou menos 550, 600 administradoras de consórcio e eram 2 milhões de clientes ativos, 2 a 3 milhões. Hoje nós somos 136, segundo o dado do relatório Panorama do Banco Central, e nós somos 10 milhões. O mercado cada vez mais concentrado, cada vez mais competitivo, cada vez mais regulado, cada vez mais difícil. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Mas tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se desenvolver. Até porque, né, o consórcio ele é simples, né? O que vai se destacar não é o administrador, é mais quem está mais estudado, preparado para poder vender melhor. Isso, é quem tem a confiança do cliente, é quem trata o cara melhor, é quem explica o produto melhor, e para isso você tem que estar embasado. É isso aí, então vai vendo aí, galera. O homem tá afiado aqui, hein? Trazendo, e é isso aí. Eu acho que é um cara jovem, tem 32 anos, já nasceu dentro do ambiente de consórcio ali, foi lá se qualificar, porque ele tá vendo que existe herdeiros e herdeiros, né? Não é... A gente costuma falar são herdeiros e sucessores. Você quer ser o quê? Eu quero ser um sucessor. Porque eu poderia ser um herdeiro e falar assim, cara, meu pai construiu, meu pai e minha família, né? Porque a família toda tá no negócio, periquito, papagaio, cachorro, tá todo mundo envolvido. A minha família construiu esse negócio, agora eu vou pegar e vou viajar, vou fazer. Cara, poderia, tem gente que faz isso, eu não quero julgar. Mas não, eu acho que eu tenho uma responsabilidade com os 300 representantes da Multimarcas, de pegar esse legado, essa oportunidade que 0,0001% da população brasileira tem, e de entregar algo melhor para esses representantes, algo melhor para os clientes da empresa e algo melhor para o sistema de consórcio, porque cada administradora que faz um trabalho melhor, que se desenvolve, é melhor pro sistema de consórcio. A gente não precisa olhar uns aos outros, a gente tem essa liberdade, porque a gente representa administradoras diferentes, de, cara, não vou torcer um contra o outro, não. Vamos se ajudar, vamos trocar informação, porque tem 10 milhões de clientes hoje, dá para ter 20, dá para ter 30, dá para ter 50. Tem um mercado enorme, só depende da gente pegar. Vamos trocar informação, vamos crescer junto. A minha responsabilidade é essa. Deixa eu pegar essa empresa que foi uma sorte que eu dei na vida e deixa eu fazer isso ainda melhor, com a capacidade, com toda a bagagem acadêmica e profissional que eu trago. Show de bola, eu não tenho dúvida que já deu muito certo. Já deu muito certo, até porque você tem aí a abertura do seu pai, que é o grande desbravador, que Exato. Você contou a história dele aí, que você tem te apoiado, você tem trabalhado também e respeitado toda a outra parte, né? Que já foi feita, muito bem feita, a cultura. E, enfim, não vai dar errado. Agora é importante, eu ouvi de você também, que às vezes são perguntas que as pessoas ficam se questionando, né? Quais são os principais pilares que uma pessoa, o vendedor, tem que ter para ser bem sucedido no mercado de consórcio? Cara, genial, olha só. A gente vem de um meio, eu comparo muito com o futebol, né? Porque o padrão do vendedor de consórcio no Brasil inteiro, e tem mudado, mas ainda é uma realidade, é o cara que vem de baixo, é muito humilde, o cara é muito simples. Às vezes ele não teve a oportunidade de se formar, né? Às vezes numa escola, numa graduação, enquanto era jovem, porque o cara teve que se escolher. virar. E essa é a história do meu pai. Então eu sei disso porque eu acompanhei uma parte da história dele quando ele estava começando a dar certo na vida, mas é a história da minha família toda que está envolvida com o sistema de consórcio. Então eu conheço de perto o que é um cara que sai do nada e transforma né, uma potência, uma empresa que dá um recurso para ele muito, muito, muito grande. Se quem está acompanhando a gente tem esse contexto, não tem como fugir. Você vai ter que trabalhar, vai sofrer, vai trabalhar até mais tarde, vai ter que pegar ônibus, aquela coisa do brasileiro real, né? Processo. Quem não faz isso, que é privilegiado, porque o brasileiro real faz isso. Agora, eu acho que a dica número 1, cara, eu não deixaria educação fora disso. E aí eu quero dar alguns exemplos. A gente tem, certamente aqui você tem também, vários representantes que vieram, ou até gente da administradora também, que vieram de baixo, mas que venceram na vida. É um cara que às vezes não teve escolaridade, mas o cara é bom, o cara trabalhou, o cara se dedicou, o cara sofreu e o cara deu certo. Aqui tem uma bifurcação.
E aí eu gosto de fazer isso sempre quando eu estou conversando com o time comercial. Porque eu tenho vários representantes nesse contexto e que continuaram a estudar, porque às vezes o cara fica envergonhado de estudar depois dos 30, depois dos 40 anos. E tem um cara que falou, cara, pra quê? Eu já tô rico, eu já tô com dinheiro, eu já venci na vida, eu sei muito mais do que essa galera vai me ensinar. Eu não vou fazer isso não. Eu respeito todos, mas eu iria com absoluta certeza, depois de você ter vencido na vida, não para de estudar. Seja humilde o suficiente. Se tiver que voltar para o banco da escola, se tiver que voltar para o banco da universidade, se tiver que fazer uma pós-graduação, cara, não importa, cada um na sua. Mas não para, porque educação vai ser a única coisa que jamais vão tirar de você. Quando alguma pessoa estiver me escutando aqui, eles podem tirar tudo. Pode entrar um governo e tirar tudo, pode entrar um ladrão na sua casa, pode acabar com a sua vida. Mas educação você vai levar para sempre. Então, se dedica. Não acha que é porque você ganhou dinheiro, seja ele o dinheiro que for, muito ou pouco, não importa, que você vai parar, porque a vida pode pregar peças na gente. E quem tiver com bagagem prática, que grande parte do nosso meio tem, mas bagagem técnica e teórica também, esse cara vai prosperar em qualquer administradora, em qualquer mercado. Resumo, né? Conhecimento, quando você absorve, você não perde. É isso aí. Que show de bola. Não para. Em termos de tecnologia, o Fernando, você é uma pessoa bem preparada para falar sobre isso, você tem estudado bastante. A tecnologia a favor do vendedor de consórcio, ela faz sentido? E se faz sentido, qual seria algo assim que seria crucial para essa pessoa se desenvolver cada vez mais? Cleiton, essa pergunta é incrível. Olha só, vou separar em duas. Vou contar a história da Multimarcas e vou contar o que a gente está fazendo na Grupo agora e eventualmente compartilhar e trocar ideia com todo mundo que a gente pode conversar depois. Quando eu chego na Multimarcas em 2019, acho que ela era uma das empresas com a questão tecnológica menos avançada. Cara, a gente tinha uma oportunidade de melhoria enorme e eu me dediquei pessoalmente a isso, falando, não, eu vou fazer isso acontecer, porque eu conheço, já fiz isso na minha época de consultoria, de instalar softwares e produtos digitais, então assim, eu conheci um pouco disso, eu não sou um cara técnico, então eu precisava de um time para isso. Hoje, se você for lá na minha sala um dia, eu sou provavelmente o único executivo do mundo, olha o corte, hein? Sou o único executivo do mundo que tem uma lápide na sala. Uma lápide? Aqui jaz. Putz, como assim? Que é isso? Eu rezo todo dia para essa lápide. A gente fez a nossa migração do contrato digital em 6 de abril de 2023. Eu tô falando de 1 ano e meio atrás. Não tô falando de 10 anos. Caraca, meu. Até 1 ano e meio atrás, o nosso enterrou o papel. E o último contrato impresso está na minha sala, numa lápide, que eu falo lá, o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar até o futuro, mas ela vai ser parte da nossa essência. Isso é porque não é o contrato digital, o contrato de papel físico que vai ser o nosso futuro de empresa da Multimarcas, da Promove, de qualquer outra, tá? Tem que digitalizar. Só que ela é parte da essência porque foi ela que trouxe a gente até aqui. Então a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar. Então tem uma lápide tem um memorial. Lá, tem um memorial, eu rezo todo dia para lembrar. Cara, avançamos, mas muito obrigado. Você foi importante durante 45 anos de história da empresa. Show. A tecnologia no mercado de consórcio, ela sempre se confundiu muito por essa situação do autocompra, do e-commerce, porque você sempre teve aquele vendedor que era o vendedor pastinha, né? O cara que pega 2, 3 tabelas ali, bota debaixo do braço e vai para o mercado vender esse consórcio. Eu sempre fui muito crítico, porque a venda do consórcio ela sempre foi muito focada no vendedor e no produto, e não no cliente. Por quê? Você vai ter administradoras, pensa uma administradora aí média que vai ter 100 grupos de consórcio, tem umas que vão ter 50, tem as grandes lá que vão ter mais de 1000 grupos de consórcio, é uma loucura. Esse cara, ele não consegue acompanhar muito mais do que 5, 6 grupos de consórcio, acompanhar como é que estão as vendas, como é que está a inadimplência, contemplação e tal. É difícil fazer isso. Às vezes a administradora também não facilita o papel, é importante dizer. Então o que ele faz? Ele bota 2, 3 grupos ali de baixo, e aí ele fala, Cleiton, você quer imóvel? Não, eu tenho um grupo customizado para você. Mentira, é o mesmo que ele vendeu para ele, vendeu para ele, vendeu para ele. A venda é muito focada no vendedor e no produto. O que a gente tem tentado fazer, usado muito dos conhecimentos de inteligência artificial, né? Que é, Sim. já respondendo a sua pergunta. Será que eu não posso desenvolver um produto que eu vou em todos os grupos? Hoje é só da multimarca, só da administradora, mas quem sabe um dia eu posso ir para outras administradoras, eu posso fazer parceria com todas as administradoras. E aí eu vou e entra um robozinho com inteligência artificial que a gente montou
que ele vai em todos os grupos e baseado em alguns inputs que você me der, qual que é a carta, qual que é o valor de parcela, qual que é o lance que você consegue dar, o beabá do consórcio, A simulação. eu não te devolvo um grupo com mais consistência, com mais, sabe, um pouco mais de ciência. A gente acredita muito nisso. Quando é o vendedor fazendo, ele tem um pouco do viés, que é assim, eu já gosto de trabalhar naquele grupo, deixa eu vender naquele grupo. Sim. Quem não tem um grupo preferido na administração? Eu sim, tenho. tem. Quando um amigo meu pede, Sempre tem os preferidos. Sempre tem. Só que não necessariamente aquele grupo naquele mês vai ser o melhor para aquele cliente. Sim. Então o que a gente quer desenvolver é isso, é usando todos esses conhecimentos de inteligência artificial, tudo isso que já está acontecendo, que o nosso vendedor, por mais simples que seja, você pode ser um vendedor novo, um vendedor capacitado, você tem que saber usar. E saber usar é o seguinte, você não precisa ser um técnico de saber codar, não. Abre aí o ChatGPT agora, que é a grande revolução que o mercado de tecnologia trouxe nos últimos 2, 3 anos. Abre ele, conversa com ele. Qualquer coisa, mas assim, para mim é inconcebível um vendedor de um produto financeiro, que nós somos, não ter conhecimento. Primeiro, conhecimentos básicos ali de economia, saber o que é uma Selic, saber o que é uma inflação, saber o que isso tem a ver com o consórcio. Não estou indo muito além, não. É o básico, é o beabá. Mas também saber um pouquinho de tecnologia. Como é que a tecnologia, a inteligência artificial pode me ajudar a prospectar melhor, a selecionar grupo melhor? É um pouco disso que a gente está tentando trazer na grupo. Show de bola. Então faz todo sentido a tecnologia, a inteligência artificial a favor de uma venda consultiva. De uma venda consultiva que vai trazer mais vendas, mais fidelização, mais contemplação e o ciclo positivo se repete. E quando você abre todo esse campo que você acabou de falar aí, passa até mais segurança, né? Total. Passa até mais segurança. Você vai, só te cortando um pouquinho, você vai, os gerentes de bancos, eles não são especialistas em consórcio. Mas quando ele se propõe a tentar vender uma cota de consórcio que alguém queira, ele abre a tela para poder mostrar tudo que ele tem, simula e ali passa a ser uma venda consultiva quando é de verdade por interesse do consorciado. Quando não, tirando a parte aquela venda que o gerente precisa bater a meta e compra essa cota para me ajudar. Empurra. Empurra. O goela abaixo, né? Mas é bom saber e você respondeu muito bem a pergunta. E assim, uma outra curiosidade aí que o nosso tempo já está quase ali no limite, mas eu não posso largar você sem antes saber dessa novidade que você já está atuando aí, que é a tal da Nuva. O que é essa Nuva aí, hein? É a nova paixão, né? A gente, dentro da Multimarcas, hoje eu tô muito numa área de novos negócios. Aliás, você tá peralta, hein? Cara... Cheio de projetos aí. Já em andamentos, o cara tá voando, A gente é apaixonado pelo produto consórcio, a gente é apaixonado pelo sistema e a gente sabe que o consórcio tem dores que a gente quer resolver. Então é por isso que esses projetos eles existem. A Nuva é um projeto nosso, novo. Eu sou apaixonado pela educação, eu sou um produto da educação. Eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, numa universidade super conceituada, tem 5 presidentes dos Estados Unidos que são formados lá, o Bush pai, o Bush filho, o Bill Clinton, essa galera toda formou na mesma sala que eu me formei. Então, quando eu trago isso pra cá, eu falo, porra, eu quero dar essa oportunidade, obviamente nas nossas limitações, para o nosso vendedor, para esse cara, sabe, ele se capacitar, ele beber um pouco dessa fonte. Eu acho que o sistema de consórcio tem uma densidade de talentos tão grande, né? Eu posso pegar uma administradora, mas eu quero pegar, eu acho que a gente tem um namoro, né, sobre isso há muito tempo, porque, cara, o meu sonho é deixa eu pegar todos os especialistas de consórcio, quem que é? Eu quero pegar o Cleiton, eu quero pegar o fulano da administradora A, da administradora B, da administradora C, vamos reunir esse pessoal numa plataforma que a gente vai ensinar esses dezenas de milhares de vendedores que estão lá do Rio Grande do Sul ao Amazonas, que estão vendendo consórcio todo dia, sem saber conceitos básicos. A Nuva, ela é uma plataforma de educação. A educação. Que a gente começou a fazer no final do ano passado, no início desse ano, e que teve uma novidade que ajudou muito a gente, que é o Banco Central. Olha aí o Banco Central de novo, né? Metido na conversa. Ele colocou uma resolução, que é a resolução de número 8, que ele obriga todas as administradoras de consórcio a fornecerem educação financeira para os seus clientes. Esse é um nivelamento que o Banco Central está fazendo, porque isso são resoluções que já existem há muito tempo nos bancos e que estão chegando agora nas administradoras de consórcio. Os bancos já têm plataformas de educação há muito tempo.
Os consórcios não. Então, ele faz essa regulação que passou a vigorar em 1º de julho de 2024, estou falando de alguns meses atrás, obrigando as administradoras. Eu que sou uma administradora, eu sei que a administradora está focada em melhorar a venda, em vender mais, em resolver problema, em atacar novos mercados, em descoberta de tecnologia. Ela não está focada em fazer educação. O que a gente fez? Falei, cara, se eu já estou com um projeto aqui que eu atendo a minha administradora, deixa eu transformar esse projeto em uma empresa e deixa eu bater na porta das administradoras e falar, cara, eu tenho um produto aqui que eu posso, primeiro, resolver um problema burocrático regulatório seu, que você tem que fazer sim ou sim, mas eu quero ir além. Porque eu também não quero só atender o seu cliente, eu quero atender o seu comercial, que muitas vezes não te conhece, porque operações grandes, às vezes o cara não conhece o dono da empresa, distancia. Qual que foi a última vez que você foi no estado tal? Cara, eu não me lembro, tem estado que eu nunca fui. Eu não tem como, gente. Eu tô aqui em São Paulo agora, eu não tô no Amazonas, eu não tô no Amapá, e a gente tem operação lá. Então a gente leva para focar em cliente, porque aqui a gente cumpre a regulação, em representante e também nos funcionários administrativos, normalmente CLTs da administradora. A gente leva isso ao mercado e hoje a gente tem muita conversa com as administradoras de, cara, eu posso resolver um problema seu por um custo muito menor do que o que você teria se você fizesse sozinho, com uma velocidade muito maior, porque está pronto. Já está pronto. E principalmente, eu quero pegar as grandes cabeças do consórcio, porque cada um de nós, a gente é bom em uma coisa. Vai ser bom em, sei lá, em fechamento, o outro é bom em pós-venda, um é bom em tecnologia, o outro é bom em marketing. Deixa eu reunir as grandes cabeças. E aí pode ser os donos das administradoras, pode ser os donos das representações, pode ser os vendedores de consórcio para dar dica para outros vendedores. A gente reúne isso numa plataforma e a gente consegue engajar essa turma, porque só deixar o conteúdo lá, esquece, ninguém vai fazer. Quem nunca teve um livro comprado que ainda está embalado, está na estante porque nunca leu? E curso online, você compra, mas você nunca fez. Então, só fazer não resolve o problema. A gente quer fazer e a gente tem toda uma curadoria que a gente chama um framework de engajamento para trazer os vendedores, clientes e CLTs, cada um em uma plataforma diferente, fornecer o conteúdo, mas engajar. A gente gamifica a jornada, a gente oferece premiação, a gente expõe esse cara positivamente. Então, certificação. A gente quer mudar o mercado de consórcio pela educação e a gente quer ser essa ponte das administradoras com o próprio comercial. Uau! A Nuvan tá aí para... Aliás, já tá em andamento a Nuvan? Já está em andamento, a gente já tem projetos acontecendo e principalmente negociações aqui que eu quero muito entrar nas administradoras e resolver o problema delas. Que legal, que legal. Com certeza você entende, já é uma pessoa preparada porque a sua formação é justamente nessa área, né, também. E está embalando como produto para poder ajudar nesse mercado de consórcio aí, com certeza será uma grande... Vai ganhar todo mundo, a gente vai ter mais vendas e vendas melhores. O mercado de consórcio fica mais sadio e a gente está preparado para o centenário. E quando você fala de planejamento, né, educação financeira, eu fui um cara que em algum momento da minha vida tive que aprender na raça o que era uma educação financeira. Né? A gente não se conheceu antes, tá vendo? Eu poderia ter sido seu aluno. Eu sou um pouco mais jovem, então... não tinha como. Não tinha como ser na ordem inversa. Quando você estava sofrendo, eu estava nascendo, talvez. Mas, cara, o quanto eu vivenciei, o quanto eu vejo, né, alguns representantes com grande potencial sem a mínima educação financeira. E esse é um trabalho do líder, Cleito, que a gente tem que fazer, porque a gente tem que diminuir nossa margem de erro. É muito ruim quando a gente pega um representante que você vê pro cara, o cara tem potencial, o cara tem energia, o cara, sabe aquele cara que te motiva? Faz acontecer todos os dias. Mas aí ele se perde porque ele foi exposto a uma situação que ele não estava preparado. Bom, meus exemplos são de jogador de futebol, né? É igual você colocar um menino de 16, 17, 18 anos que não está preparado numa final de Libertadores, numa Copa do Mundo. Se esse cara não tiver com a cabeça boa, ele vai queimar e ele vai se queimar. E ele vai se queimar não é porque ele não era bom, é porque faltou ainda um processo de maturação nele. E que se tivesse mais tempo, resolvia. E é nosso papel de líder identificar isso. Peraí, aquele ali precisa de um pouco mais de tempo, deixa eu me envolver, deixa eu dar essa cancha, essa casca para esse cara. Porque se você prepara esse cara vai botar milhões de produção na empresa, ele vai resolver problema de cliente, ele vai contemplar, ele vai fazer a roda acontecer. Só que esse é trabalho nosso e a gente como líder, a gente não pode se isentar disso. Exatamente. A gente tem esse legado para poder ajudar e cooperar na transformação da vida das pessoas.
para transformar em outras pessoas. Exato. Né? É um trabalho de multiplicação. E assim, né, você está fazendo me arremeter aí lá atrás, quando eu ganhava ainda 20 mil reais, que gastava 25. Poxa vida, para eu sair dessa linha de ganhar 20 mil para gastar 25, eu tive que tomar muitas bordoadas, viu, da vida, e esses números foram aumentando. Mas também quando eu aprendi, eu fiquei viciado. Posso colocar mais uma coisa? Pode. Prometo ser muito rápido. E na sua época, não tinha o fenômeno das bets que a gente tem hoje. Não tinha. A gente tem, gente, e aí, pelo amor de Deus, assim, tô olhando aqui para vocês para tentar conscientizar. Isso é muito sério. Eu não tenho nada contra a bet, nada. Se quiser apostar, aposta com responsabilidade, se divirta. Eu costumo falar, ô Cleito, que o dinheiro da bet, ele tem que ser o dinheiro da cerveja, ele não pode ser o dinheiro do leite. Então é aquele dinheiro que você ia pro boteco, ia pra festa, ia pro cinema. Ah, beleza, pode usar na bet. Agora, você tá tirando dinheiro da casa, da sua comida, da sua família, tem alguma coisa errada. Se é uma notícia recente, fora que é um mercado bilionário, né, que está movimentando muito, muito dinheiro, tem beneficiário de Bolsa Família apostando grande parte do orçamento em bets. Tem uma segunda informação, que essa eu vi do CEO do Açaí, aquela rede de supermercados. Ele falou que em um determinado trimestre, isso foi uma videoconferência que ele fez, que eles são abertos em bolsa, então ele tem que expor esses dados, que o faturamento do supermercado caiu e que na pesquisa que eles fizeram, eles identificaram o culpado, que era bet. Ou seja, o cara estava gastando em aposta e não estava comprando o açúcar, o feijão, o arroz para dentro de casa. Essa questão de educação financeira, a gente pode ter um outro programa aqui de umas 2 horas para falar sobre isso, porque ela é importantíssima, só que eu não quero falar ela agora para o mercado final, eu quero falar para o vendedor de consórcio. Porque não faz sentido um vendedor de um produto financeiro, de planejamento financeiro, de resiliência financeira, tá endividado e o motivo da dívida é ser bet. A gente vai ter que se educar primeiro, e aí a nossa responsabilidade como líder é passar essa informação para o nosso time, porque um vendedor desesperado, um vendedor endividado, ele vai vender mal. Ele vai fazer coisa errada. Coloca os pés pelas mãos. Ele vai meter o pé pelas mãos porque ele vai precisar daquele dinheiro para pagar essa dívida. Então, um pleito às administradoras de consórcio todas, incluindo a nós, que a gente tem esse trabalho. Vamos cuidar dos nossos vendedores, vamos dar educação financeira para eles, vamos ensinar para eles a receita do bolo, o básico. Olha, você ganha quanto? Você ganha 1.500? Beleza, você vai ter que aumentar a sua renda, mas enquanto você ganhar 1.500 reais, vai ser difícil a vida, a gente vai ter que fazer esforço. Agora, não faz sentido, ninguém vai me convencer disso, que uma pessoa de 1.500 reais de salário, ela vai gastar em bet e tá tudo bem. Eu não posso normalizar isso, acho que a gente tem essa responsabilidade, eu só queria tomar esse tempo porque isso me machuca, porque eu tenho familiares, eu tenho amigos que eventualmente fazem isso, e se tiver no dinheiro da cerveja, tranquilo, mas não usa o dinheiro do leite, não tira o dinheiro da sua família para fazer isso. Show de bola, bem passado o recado aí, isso é uma grande responsabilidade, e a gente tem isso aí como legado para poder ajudar, educar, apoiar. Eu no meu tempo de mercado, atuando diretamente com vendedores, eu tive vendedores, supervisores, líderes e representantes. Eu sei, depois que eu aprendi, obviamente, né, que tudo que a gente aprende de bom, que temos bom conhecimento, vale muito a pena a gente repassar. E eu repassava e repasso até hoje da melhor maneira possível, que eu sei o efeito que isso transforma a vida da pessoa. Que quando a pessoa é curada claro, que tem pessoas que se viciam por um monte de coisas, e também por bets, ou por qualquer outra coisa, ou a pinga, né? Ou seja lá o que for. E existe coisas que é excessivo na vida do trabalhador. Então, quando a gente influencia de uma forma inteligente e curadora, logo a pessoa vem agradecer, ela é grato por isso. Poxa, se não fosse você na minha vida, se não fosse aquela educação, se não fosse aquela exortação, eu talvez não teria chegado aqui. A gente muda o jogo. E a gente busca trabalhar dessa forma. Eu sou essa pessoa, você é essa pessoa, tem um monte de pessoas também que devem trabalhar, e se estende, né, que um dos principais objetivos também é atingir o consorciado, é o comprador final. É o comprador final porque também às vezes não comprou por falta de educação financeira. Porque o dinheiro está indo para a bet e não para a cota de consórcio. Então, olha só, então quando a gente ajuda esse um ajuda o outro.
né? E naturalmente isso influencia numa boa compra. Exato. Uma boa compra, conexão de... Olha só, hein, meu? Alpha Cash Business está trazendo... Nossa, olha só a coisa energia boa, nessa só... sala, olha a energia. Que top, que Lindo, top. lindo. Fernandão, cara, o tempo tá acabando, que a conversa tá muito boa aqui. Se deixar, a gente vai engatar a terceira, a quarta e a quinta e vai embora, né? Cara, Mas como você é uma pessoa muito querida, vamos. e você tem as portas abertas aqui no nosso estúdio, no meu programa e também na empresa, cara, a gente vai marcar um novo conteúdo que eu tenho certeza que você só tá começando. Essas fases mudam. Essas fases mudam. E aí vamos dar continuidade em tudo aquilo que você está fazendo aí. Cara, trazer. acho que queria, de novo, deixar minha mensagem final. Obrigado, de verdade. Obrigado por abrir as portas. Você cumpre um papel social no sistema de consórcio, tá? Isso aqui é importante ser dito e tem que ser valorizado, porque as administradoras não se falam. Às vezes tem um ou outro encontro na BAC, mas eu acho que é uma coisa que, cara, a gente tem que melhorar, a gente tem que estar mais junto, a gente tem que compartilhar nossas dores. Então, parabéns por você puxar, porque isso aqui custa seu tempo, cara. Custa seu dinheiro, custa sua energia. Isso não é fácil de ser feito. Não é fácil. A gente tem que valorizar. E a gente tem que estar preparado, inclusive, para os elogios e pelas críticas, né? Mas estamos aí para furar essa bolha e trazer aqui, com muita responsabilidade, pessoas que têm relevância no assunto, assim como essa pessoa que está aqui na minha frente, Fernandão, e cada vez mais vai ser dessa forma, né? O Alpha Cash Business, ele fala com pessoas do mercado consórcio, que é o meu mercado, e também ele traz muitas pessoas de outros mercados também, porque vale a pena às vezes fazer alguns comparativos, e o comparativo qual que é? Não é fazer comparativo de outro mercado com consórcio, é fazer comparativo das pessoas que têm sucesso, que se desenvolve usando as mesmas técnicas de educação financeira, de ter um bom foco, de ser um bom disciplinado, para que venha a ter sucesso independente do mercado que for. É isso. E assim, deixar minha mensagem final, agradecer de novo você, André, aí, que fez toda a logística comigo. A todo mundo que é vendedor de consórcio, que é representante de consórcio, cara, primeiro, parabéns pela decisão. Você está vendendo um produto que é mágico, é um produto que transformou a vida de milhões de pessoas. São 10 milhões de clientes que a gente tem hoje no mercado de consórcio que acreditam nesse produto em mudar a vida. Esse produto mudou a vida do meu pai, da minha família, mudou a minha vida. Então, a sua. A gente tem que ser muito grato ao produto e respeitar o produto de consórcio, né? A gente foi... a gente não, porque eu não estava. Então, vocês, né? Meu pai, você, todo mundo que está aí há mais de 10, 20, 30 anos, vocês tomaram muito tapa na cara em defender um produto quando todo mundo olhava para ele e falava, não, esse produto não é bom, não presta. Não é. Tinha muita administradora quebrando, muita administradora saindo do mercado. Era um momento muito difícil de você falar que vendia consórcio. Hoje nós estamos na moda, Tá bebê. na moda, todo mundo Hoje quer. tá todo mundo querendo. Já nasce querendo vender consórcio. Hoje as grandes instituições financeiras têm consórcio. Hoje está todo mundo olhando em como você pode monetizar com isso. Então, assim, aproveita essa onda positiva, porque isso só vai crescer e esses 10 milhões eles vão logo se transformar em 20, 50, daqui a pouco 100 milhões de clientes, tem espaço para todo mundo. Mas para isso, se capacite. Também não para, assim, eu acho que é importante, principalmente quem está ganhando um pouco mais de dinheiro, às vezes o cara dá aquela relaxada, cara, não para. Invista em conhecimento, né? Invista em conhecimento. Faça isso que aqui nós estamos fazendo, né, Cleiton? Conversa com alguém de outra administradora, vai tomar um café, vai entender outros mercados, entende como o mercado seguro pode te ajudar, o mercado imobiliário pode te ajudar, o mercado de investimentos pode te ajudar. A gente tem que ser especialista no nosso produto. Ninguém pode saber mais do nosso produto que a gente, porque na hora que um cliente perguntar alguma coisa, essa resposta vai estar na ponta da língua. É um pouco disso que eu faço a Grupo, é um pouco disso que eu faço a Nuva. É baseado nessa mentalidade de ser especialista e de querer ajudar realmente o cliente com um produto que é meio. O consórcio não é fim. Ninguém faz um consórcio porque quer fazer um consórcio. Então, a gente é um meio para alavancar a vida de um cara. E eu quero contar uma fase da minha vida muito específica, que foi um cliente que eu vendi. E aí eu estava explicando, foi aquelas vendas que você faz que não é empurrada, é aquela venda linda, consultiva. E ele é um amigo meu. E basicamente a gente ficou 3, 4 horas conversando de mundo, de vida, de empresa, de galo, cruzeiro, que ele é cruzeirense. Até no momento que entrou no consórcio, ele foi lá, eu passei para ele aqui uma proposta e falou, ai não, cara, quero ver isso não. Faz para mim como se fosse para você. E aí eu vendi um valor bem considerável para ele, com essa aspas, faz para mim como se fosse para você.
Quando você atinge esse nível de venda, é porque você chegou no supra-sumo. O cara não quer nem saber o que é. Ele quer que você faça do jeito que você faria se fosse para você. Cheguem nesse nível. Entenda que aquele cliente pode ser um parceiro da sua vida e pode virar até um amigo que vai alavancar seu negócio. Respeita o produto consórcio e acredita na sua jornada. Show de bola! Fechando com chave de ouro. As palavras do cara, palavras de sabedoria, hein? Show de bola, Fernandão. Cara, muito Que obrigado. honra. Obrigado, parabéns Mais uma pelo vez espaço. aí. Valeu. E tamo junto.